Olha, pessoal, com o desemprego em alta nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano decidiu baixar a taxa de juros. Hoje é considerada a super quarta, porque o Banco Central aqui do país, aqui do Brasil, também vai decidir se mantém a taxa Selic no patamar de 15%. Por isso, vamos chamar o Felipe Salto, que está conectado aqui com a gente. Ele é colunista do UOL, economista-chefe da Warren. E aí, Felipe, boa tarde, já boa noite para você. E o que esperar do Banco Central brasileiro diante dessa atitude, né, dessa ação do Federal Reserve, que baixou a taxa de juros nos Estados Unidos, né, vivendo um processo de ruim, né, na economia, com aumento de desemprego. O Fed cortou lá a taxa de juros, caiu um pouco com essa taxa. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto e todos que estão nos assistindo. Olha, Diego, como você colocou, o que está acontecendo na economia americana é que a política tarifária do presidente Donald Trump, ela tem implicações tanto do ponto de vista da inflação, quanto do dinamismo da atividade econômica e do emprego. E o Banco Central americano, o Federal Reserve, eles têm um duplo mandato. Como assim? Né? A fixação da taxa de juros por lá, diferentemente do que ocorre no Brasil, tem a ver com duas metas. Uma é a questão do emprego. Eles não podem deixar que o desemprego aumente muito. E a outra, a estabilização monetária, ou seja, a inflação. A meta de inflação é 2% nos Estados Unidos e a inflação acumulada em 12 meses está quase 3%, está em 2,9%. O desemprego, por sua vez, tem piorado nos últimos dados. E a questão dos empregos, da geração de vagas, etc. Então, qual foi a decisão de hoje do Banco Central americano? Do Comitê de Mercado Aberto, né, que é o FONC, na sigla em inglês, que reúne os diretores do Banco Central daquele país. Foi de reduzir em 0,25% aquela margem para a meta de juros lá nos Estados Unidos. Então, de 4% a 4,25% ao ano é o intervalo em torno do qual agora as taxas de juros praticadas no mercado vão ter que circundar. Então, essa decisão, ao meu ver, é acertada, porque a incerteza nos Estados Unidos é grande. O Jerome Powell, o grande desafeto aí do presidente dos Estados Unidos, que é um economista brilhante, que preside a autoridade monetária por lá, ele vem alertando que o risco de estagflação, que é a inflação alta com desemprego e até crescimento muito baixo, ou risco de recessão, existe, mas eles amenizaram um pouco esse recado hoje na divulgação da decisão e basicamente mostraram que a preocupação com o emprego preponderou ou acabou prevalecendo em relação à questão da inflação. Isso não significa, como eles mesmos explicaram na decisão, que não possa haver mudança nesse tipo de política mais expansionista nesse momento, num segundo período. Agora, já está contratada, Diego, mais uma elevação, ou mais de uma, né, totalizando aí provavelmente 50 pontos base, como a gente chama, 0,5%, uma redução, aliás, até o final do ano. Então, a tendência dos juros americanos é de queda e, para nós, isso é bom. Sakamoto. Felipe, aproveitando, deixa eu até fazer uma boa tarde, Felipe. E duas perguntas. Primeiro, uma coisa que provavelmente você vai falar mesmo se eu não perguntar, porque como tem reunião do Copom hoje, e muito se fala que a tendência é manter os 15%, né? Se esse 0,25 agora, né, e o afluxo de capitais que devem vir para outros mercados emergentes, talvez, a partir desse valor, se a gente já vai ter uma ata do Copom dizendo, olha, já estamos pensando em baixar até o final do ano. E a outra coisa é, esse corte 0,25 vai fazer com que o Donald Trump xingue menos do Jerome Powell? Tudo bem, Sakamoto? É prazer aí conversar com você também. Eu vejo da seguinte maneira. A decisão dos Estados Unidos, agora, hoje, de reduzir a taxa de juros por lá, sim, ela tem impacto para nós, porque tem uma coisa que é o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, no caso, que é o país
que emite a moeda de reserva internacional, o dólar. Quando aumenta esse diferencial, a gente consegue atrair mais capital. É o que o mercado chama de carry trade. É aquele fenômeno em que os recursos são captados em países que têm taxas de juros mais baixas e são trazidos para países como o Brasil, que apesar do risco ser mais elevado, em média, do que países desenvolvidos, tem um retorno astronômico, né? Com uma taxa básica de 15% e um juro real de 9,5% ou mais. Então, para nós é bom no curto prazo, porque ajuda a controlar a inflação, porque quando você atrai essa quantidade adicional de capitais, isso ajuda a valorizar o real frente ao dólar, ainda que seja um movimento muito mais do dólar do que do real, e facilita a tarefa do nosso Banco Central aqui de controlar a inflação. Então, não é que ato contínuo a redução do juro hoje pelo Fed vai produzir uma redução também aqui no Brasil, mas ela cria um ambiente que, de certo modo, já estava precificado para que cresçam as apostas na direção de uma redução da Selic, talvez mais cedo do que se imaginava. O Copom hoje, nós vamos saber daqui a alguns minutos, deve decidir pela manutenção. Mas nós aqui na Warren, por exemplo, nós imaginamos que já no início do ano que vem pode haver o início de um ciclo de redução dos juros, né? Porque a verdade é que as expectativas de inflação para esse ano, para o próximo e para 2027 estão melhorando bastante, ainda que distantes da meta de 3%, que é a meta de inflação aqui no nosso caso. Quanto ao fato do Donald Trump melhorar ou piorar a sua avaliação sobre o Jerome Powell, eu sou mais cético, porque, é claro, a decisão, e o Powell deve ser elogiado por isso, foi técnica, né, essa decisão. Os diretores optaram por isso, até o novo diretor que entrou recentemente na composição do FONC, né, do comitê que decide a taxa de juros, que veio da Casa Branca, até votou por uma redução maior, né, de 0,5, mas foi voto vencido. Então, a autonomia da autoridade monetária, nesse aspecto, é muito importante, né? Autonomia operacional, técnica, para que as decisões possam ser tomadas a despeito dessas pressões políticas que chegaram até o cúmulo dessa ameaça e até de demissão, né, de uma das diretoras do Fed. Ela já ganhou em 2 instâncias lá na Justiça contra o presidente americano, vale dizer, e por enquanto continua no cargo. Vamos ver. Ele tem uma segurança. Até aquela diretora também ficou no cargo, né, Salto? Aquela que o Trump queria mandar embora. Sim, exatamente. Ela sofreu essa retaliação, mas entrou na Justiça e já ganhou em 2 instâncias. Então, por enquanto, ficou só no campo aí das pressões mesmo. Claro que é muito ruim, porque o presidente não tem que ficar se metendo nas decisões técnicas da autoridade monetária. Veja, é muito curioso, né? A gente tem, às vezes, 2 pesos e 2 medidas. O presidente da República pode opinar sobre a taxa de juros, sobre o câmbio, sobre o que ele quiser. Agora, a delegação, pela lei, desse poder de manejo desse instrumento importante da economia, que é o juro de curto prazo, hoje, lá no caso dos Estados Unidos, está nas mãos do Fed, né?